Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui gravando um vídeo para vocês para falar sobre um conteúdo, tá? Que eu enviei para vocês no slide. Esse conteúdo hoje nós vamos falar sobre domicílio e residência, tá? E assim, o domicílio e a residência é algo que sempre vem caindo nas provas, principalmente por quê? Porque doutrinariamente, né, ele traz uma certa confusão na ordem de você explicar o que é domicílio e residência. Mas se a gente prestar atenção, não é difícil não, entende? Só tem que ter muito cuidado, porque na hora da questão de uma prova, de concurso, na própria prova da OAB, né, eles vão querer confundir colocando um caso prático, tá certo? Mas assim, basicamente, o domicílio, né, e a residência, certo? Todos nós temos. E aí eu vou dizer por quê. É o seguinte, vocês viram aí, né, no artigo, no slide que eu passei para vocês, falando justamente a questão doutrinária, né, da Maria Helena Diniz, que é uma doutrinadora renomada na área de direito civil, certo? E ela diz para a gente justamente, né, dentre os artigos do Código Civil que estão elencados no artigo 70 ao 78, certo? E aí eu sugiro que quando vocês forem estudar, vocês peguem o Código Civil para vocês terem uma base e ver realmente que tudo que nós falamos está lá na letra da lei, tá certo? E aí, ó, o que é que a Maria Helena Diniz fala pra gente? Ela diz o seguinte: o domicílio é a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito e onde exerce a prática ou pratica, né, habitualmente seus atos, né, e negócios, certo? Vou repetir. O domicílio é a sede jurídica da pessoa, o domicílio, certo? Onde ela se presume presente para efeitos de direito ou onde exerce ou pratica habitualmente, né, seus atos e negócios jurídicos. Já a residência é o local onde a pessoa mora, a que exige o intuito de permanência, que é o elemento subjetivo. Sabe o que é interessante, pessoal? Que a gente observa justamente que o domicílio, né, a pessoa se fixa, há uma intenção dela se fixar nesse domicílio, certo? É o domicílio voluntário, eu quero me fixar naquele local. E a residência, ela se fixa quanto ao elemento objetivo. Assim, dentro do ordenamento jurídico, né, os conceitos são diferentes, mas eles se parecem simultaneamente, entende? Por quê? Porque nós podemos ter várias residências, né, e podemos também o domicílio ser em qualquer lugar, né? E aí nós podemos ter vários domicílios e residências simultaneamente. Ou seja, se eu moro em Salvador, eu tenho uma casa em Salvador, eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, eu tenho uma casa no Ceará, entende? Então, aquele endereço, né, automaticamente, no eventual lide, o ordenamento jurídico pátrio irá sim, né, um oficial de justiça irá me localizar, de acordo com o endereço que eu coloquei da minha residência. Quando nós vamos fazer uma petição inicial, vocês vão ver que lá tem a qualificação das partes. Uma das estratégias da qualificação é justamente você colocar o endereço da residência, né? Aí ele diz o seguinte, residente e domiciliado. Então, assim, para o efeito do estudo prático do dia a dia, domicílio e residência, de certa forma, eles se parecem muito, né? Mas para o efeito, né, doutrinário, né, a gente sabe que aí sim há uma diferença muito grande, certo? Nós podemos destacar dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. É isso que a gente vai ver. Mas antes disso, eu quero ler para vocês o que é que o próprio código diz, né? O próprio Código Civil diz. E aí eu sugiro que vocês leiam, certo? O Código Civil do artigo 70 ao 78, que é onde normatiza justamente as questões sobre domicílio, né? Domicílio e residência, tá bom? E aí ele diz, ó, artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, certo? Então, automaticamente, né, se eu tenho ânimo definitivo, certo? Eu tenho um domicílio. Ó, o domicílio da pessoa natural, quem é a pessoa natural? Somos qualquer um de nós. Nós sabemos que existem os dois tipos de pessoa, a pessoa natural, que é chamada pessoa natural física, e a pessoa jurídica. Nesse caso aqui do domicílio, ele diz que é o lugar onde ele estabelece a sua residência. Ele começa o domicílio, mas onde estabelece a sua residência, né? Com ânimo definitivo, ou seja, com vontade de ficar,
que é onde você mora. A residência é onde você mora, certo? E o domicílio é onde fixa a intenção, com vontade de ficar, né? Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então, assim, se, porém, tiver diversas residências, então eu tenho várias residências, como eu acabei de citar o exemplo, em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, entende? Então, automaticamente, né, eu posso considerar domicílio qualquer uma delas. Então, eu posso ser intimado em qualquer uma delas, entende? Por exemplo, se for para pagar uma pensão alimentícia, por exemplo, né? Quando houver a citação, a pessoa vai ser citada nesses endereços que ela automaticamente existe no registro das pessoas naturais, certo? Onde você tem o seu endereço, onde se localiza, onde CPF, rua e etc. Beleza? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma outra, no quarto slide, eu coloquei outra afirmação de outro doutrinador. Nós falamos da Maria Helena Diniz, agora vamos falar de outro doutrinador renomado, que é o Carlos Roberto Gonçalves. Para ele, domicílio é o local onde o indivíduo responde por suas obrigações, o domicílio, ou o local em que estabelece a sede principal de sua residência e de seus negócios. Olha que interessante, gente. Acabei de dizer, eles se misturam muito, é uma linha muito tênue entre domicílio e residência, né? Domicílio é o lugar onde o indivíduo estabelece com ânimo definitivo, é o que o Código diz, como também o local em que exerce seus negócios jurídicos relativamente à atividade profissional. Então, o domicílio é onde eu exerço a minha atividade profissional, certo? O domicílio, artigo 72, ele diz, é também domicílio da pessoa natural quantas relações concernentes à profissão, o lugar onde esta exerce. Então, se você exerce a sua profissão em determinado local, aquilo ali vai ser considerado o quê? Domicílio, certo? Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Se a pessoa exercitar profissão em diversos lugares. Então, vamos lá. Eu sou professora, né? Eu moro, a minha residência, né, é aqui em Fortaleza. Mas como professora, eu sou convidada também para ministrar aula em Salvador, para ministrar aula em Xaramubim, né? Então, o que é que ele diz para mim? Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um constituirá domicílio a que eles correspondam. Então, o meu domicílio vai ser desses diversos lugares em que automaticamente vão me encontrar, né? Mesmo que eu esteja exercendo a minha profissão, certo? A profissão, o domicílio é onde a pessoa natural exerce a profissão. Se, no entanto, a profissão for em diversos lugares, cada um, né, será considerado domicílio, beleza? Antes, o domicílio remonta, né, assim o domicílio remonta à ideia de dois locais distintos. Primeiro, o lugar pertinente à vida privada da pessoa, onde esta reside com a sua família. No segundo instante, sugere ser o lugar em que a pessoa exerce suas atividades profissionais, fixando como centro de seus negócios jurídicos, certo? Foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Tem a partir do artigo 70, certo? E aí ele diz no artigo 74, muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Então, a intenção de você sair de um lugar para o outro. Então, o que ela está dizendo é que você não é obrigado a permanecer naquele local. Você pode mudar, sim, né, de domicílio, sem problema nenhum. A prova da intenção, ou seja, a vontade de você ter mudado, resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Então, é como eu disse para vocês, se você tem, por exemplo, para ficar bem mais fácil da gente entender, né? Se você tem um processo correndo no fórum, né? Então, o que é que vai acontecer? A sua residência, o seu endereço, ele tem que estar atualizado. Porque automaticamente, toda vida que um oficial de justiça for entregar uma notificação, né? Certamente, ele precisará do seu endereço atualizado. Se você, automaticamente, não tiver com esse endereço atualizado, existem já jurisprudências que dizem que se o oficial de justiça for na sua casa, né,
no caso da residência que tem lá o endereço, e você não tiver, desse por citado, entende? Então as pessoas às vezes dizem assim, ah, professora, o oficial, eu esperei receber uma notificação do fórum de um processo que eu tenho, e nunca apareceu. E depois que eu fui descobrir que a audiência teve e ninguém me chamou. Ok, ninguém lhe chamou por quê? Porque o seu endereço estava desatualizado. Entende, gente? A gente tem que parar com essa história de achar, de toda sorte, que o Poder Judiciário ele estará automaticamente antenado com as suas questões pessoais, né? Claro que não, gente. Se você era casado, se divorciou, se você mudou de endereço, né? Se você tinha um nome de casado, normalmente antigamente era obrigatório, hoje não é mais, né? Acrescentar o sobrenome, hoje não é mais. Então, todos esses detalhes, que se o seu nome está escrito errado, com alguma letrinha, então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Por quê? Porque, de toda forma, o Poder Judiciário precisa que você se manifeste. Então, se você automaticamente mudou de endereço, você precisa dizer para o Poder Judiciário, né? Para que quando houver a necessidade de chamá-lo de uma notificação, você automaticamente não seja prejudicado, tá certo? No slide 5 ele diz, domicílio é composto por dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo é quando, né, a pessoa se fixa, certo? E o subjetivo, quando ela permanece em definitivo. Olha aí, uma quando se fixa e outro quando se permanece em definitivo. Quer dizer, se parecem demais isso, né? O elemento objetivo é o ato de fixação, né, em determinado local. E o elemento subjetivo está consubstanciado no ânimo em que a pessoa possui de neste estabelecer definitivamente. É que eu acabei de dizer, tá certo? Aqui, gente, eu coloquei um quadro sinóptico. Esse quadro sinóptico ele é muito bacana porque ele resume basicamente o que foi dito, tá certo? Então, olha lá. Aí eu coloquei a morada, a residência e o domicílio, né? Para o código, a morada não existe, né? Mas, gente, eu queria mostrar para vocês outra coisa, ó. Antes de concluir isso aqui, eu queria mostrar para vocês também o artigo 75. Olha o que ele diz, ó. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é. Aí a gente já vem para a pessoa jurídica. Até o 74, a gente está falando normalmente da pessoa natural. Do 75, a gente diz a pessoa jurídica. E ele diz, quanto à pessoa jurídica, o domicílio é da União, o Distrito Federal, dos estados e territórios, as respectivas capitais, do município, o lugar onde funcione a administração municipal, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem respectivas diretorias e administração, ou onde elegerem domicílio especial no estatuto ou atos constitutivos, tá? Olha que bacana. Aí vamos agora para o artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Gente, isso é um dos artigos que mais cai na prova da OAB, certo? Esse artigo 76 e o parágrafo único. Por quê? Porque o próprio código diz quem, por lei, né, o domicílio legal, necessariamente quem será, tá certo? Ó, mas antes, deixa eu terminar aqui o quadro. E aí ele diz, a morada é a pessoa física, né, que se estabelece temporariamente. Então, é quando você vai para uma pousada, você vai para um hotel, você vai passar um final de semana em algum lugar. Então, isso é temporário, essa é a morada. A residência, por sua vez, é a pessoa física que se estabelece temporariamente, mas em caráter habitual, né? E o domicílio se estabelece também temporariamente, mas só que em caráter definitivo, tá certo? A morada, o indivíduo não transfere toda a sua vida para o local. Então, lógico, se você vai passar um final de semana numa pousada, se você vai passar final de semana em algum lugar, necessariamente você não transfere, né? O seu domicílio, o seu endereço. Se você vai para uma pousada, para um sítio, você não vai transferir, né? É como o próprio nome diz, é em caráter provisório, é rápido, por um período que você vai ficar. Já na residência, o indivíduo transfere alguns aspectos de toda a sua vida para o local. Alguns aspectos, né? Alguns deles. E o domicílio, toda a vida do indivíduo está concentrada no local, ou seja, em caráter definitivo, tá certo? Vamos lá. Esse é o domicílio. Aí aqui eu coloquei também um quadrinho que eu achei muito interessante, que ele diz assim, ó, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, certo? É como ela quis, né? O domicílio da pessoa natural. Se, porém,
né, a pessoa tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á o domicílio seu qualquer delas. É o que eu disse para vocês. Então, se você tem vários locais em vários bairros, né, em vários estados, então qualquer uma delas automaticamente vai ser considerado um domicílio, tá certo? E aí ele diz, ó, é também domicílio da pessoa natural quantas relações concernentes à profissão. Então, o local onde você exerce a sua profissão automaticamente é considerado domicílio. O lugar onde esta é exercida, se forem diversos locais também, cada um deles constituirá um domicílio. Aí ele diz, domicílio da pessoa natural, se não tiver residência habitual, será o lugar onde for encontrada. Então, esse último aqui, que ele diz, ó, o domicílio da pessoa natural, as pessoas que são ciganas, os nômades, né? Aquelas pessoas que não têm um local fixo para ficarem, né? Então, automaticamente, o domicílio dela vai ser onde ela foi encontrada, certo? Onde encontrar. Aí, para a lei, automaticamente ela é aquele local, né? Que será o domicílio dela, certo? Ó, e aqui eu classifiquei os tipos de domicílio. Nós temos o domicílio voluntário, o domicílio de eleição e o domicílio necessário. O domicílio voluntário é o ato de livre vontade com ânimo definitivo. Então, onde você quis ficar, é a casa onde você mora, né? O de eleição, ele é fixado em contrato. Olha aí, ó. E aqui o artigo 76 é o que eu vou ler para vocês, ó. O domicílio necessário ou legal, ele é determinado por lei, certo? É por isso que eles são muito cobrados no exame de ordem, porque necessariamente, se você não tiver cuidado, você vai achar que é onde a pessoa mora como qualquer outra, e não é. Olha o que a lei determina, ó. Tem domicílio necessário, isso é o artigo 76. O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Entende? Então, o domicílio, né, do incapaz, de acordo com a lei, é um domicílio necessário e, de toda forma, né, para a lei, vamos lá, o preso, de certa forma, ele mora dentro do presídio, né? Então, as correspondências, né, e necessariamente as correspondências ligadas a qualquer intimação judicial que ele tenha, será enviada, certo, para o local onde ele está cumprindo a sentença, né? E aí o oficial de justiça vai lá, né? Tem todo um trâmite, né, que a própria lei determina. O artigo 78, né, do Código Civil, ele diz aqui, ó, nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio, onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes, que é o domicílio especial, que ele diz, nos contratos escritos, e aí o de eleição, por quê? Porque o foro da cidade onde você vai decidir, é no contrato, né? Ou seja, é o domicílio de eleição, onde você vai eleger. Ó, nos contratos escritos, poderão os contratantes, ou seja, entre as partes, certo? Especificar o domicílio, onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Beleza? Então, assim, gente, é um assunto, né, que requer de nós necessariamente um cuidado muito grande quando a gente estiver falando de domicílio e residência, mas a título mesmo de prova do exame de ordem, viu? Porque vocês viram que elas se parecem demais, elas se confundem demais umas com as outras, né? O conceito de domicílio e o conceito de residência, tá certo? Vamos lá. Agora a gente vai passar para outro assunto, né? A gente vai falar aqui do Instituto da Ausência, tá? E aí a ausência? A ausência é como o próprio Código também estabelece. Ó, artigo 22 do Código, ele diz o seguinte, ó. Do capítulo 3 da ausência, da curadoria dos bens do ausente. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, né? Sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens,
O juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador, né? Olha que interessante, pessoal. Quando a gente fala do Instituto da Ausência, a gente já está falando justamente da ausência daquela pessoa que não está presente, né? Então, a gente às vezes ouve casos de gente que diz assim, não, eu vou ali comprar um pão, volto já. Vou ali comprar um maço de cigarro, volto já. Vou ali comprar um frango, volto já. E some, desaparece, né? Então, para a lei, essa pessoa é considerada ausente. E aí a gente vai ver em que circunstâncias a lei determina essa ausência deles. Em relação ao seu patrimônio, em relação aos bens, né? Olha o que ele diz aqui, ó. De acordo com o Código Civil, ausente é aquele que desaparece de seu domicílio sem deixar notícias, né? Nem designa representante ou procurador para lhe administrar os bens. Então, ausente é como se a pessoa, talvez, ela até quisesse, né? Mas ela não se prepara para deixar um representante ou um procurador. Então, vamos lá. Vou deixar um documento assinado, uma procuração registrada em cartório, que a partir de agora eu vou me tornar uma pessoa ausente e você vai cuidar dos meus bens, do meu patrimônio. Não, né, gente? Então, é isso que ele diz. Nem designa um representante ou um procurador para lhe administrar os bens, certo? Revela o desencadeamento de uma relação de direitos e deveres entre o ausente e os seus sucessores. Esta relação se transforma ao longo do tempo. Sua premissa é a declaração de ausência expedida pelo Poder Judiciário. O Instituto de Ausência se divide em 3 fases. Então, vamos lá. Revela o desencadeamento de uma relação de direitos e deveres entre ausentes e sucessores. Esta relação se transforma ao longo do tempo. E a sua premissa é a declaração de ausência pelo Poder Judiciário. Então, automaticamente, a gente vai ver as 3 fases, né? As 3 fases do Instituto da Ausência, que automaticamente a pessoa se tornou ausente e, de acordo com o próprio Código Civil, se ela não obedecer os critérios que a própria lei determina de curadoria, de sucessão provisória e sucessão definitiva, tá? Na sucessão definitiva, a gente vai ver, depois de ultrapassado um lapso temporal, necessariamente esta pessoa, né, ela é considerada morta, entende? Então, existe um período que a lei define como ausente a pessoa que ainda está viva. Por isso que a lei determina algum prazo para que ela seja considerada uma pessoa morta. E aí ele diz, é uma declaração que o próprio Poder Judiciário vai expedir, entende? E o Poder Judiciário, a gente sabe que ele só se manifesta quando provocado. Então, quem irá provocar o Poder Judiciário? Os seus sucessores, né? Os sucessores do ausente. Ou um herdeiro, né? Para que os filhos, o cônjuge, os pais, né? Tá certo, pessoal? E aí, ó, ele diz aqui, durante o primeiro ano da ausência, nós temos a fase da curadoria. Após este período inicial, os interessados poderão requerer a abertura de sucessão provisória. Contudo, somente após 10 anos da sentença de sucessão provisória é que poderá ser declarada a sucessão definitiva, que é a última fase do Instituto da Ausência. Então, nós temos 3 fases do Instituto da Ausência, que é a curadoria, a sucessão provisória e a sucessão definitiva. Então, antes de ser decretada a sucessão definitiva, corre o risco da pessoa aparecer, né? Entretanto, depois de declarada a sucessão definitiva, corre o risco também da pessoa aparecer. E aí nós vamos ver como é que fica caso a caso, cada um deles, tá certo? Em relação à curadoria, à sucessão provisória e à sucessão definitiva. E aí no slide 10 eu coloquei uma observação. A ausência é o desaparecimento. A pessoa desapareceu, você não sabe o que aconteceu com ela, entende? Como às vezes a gente vê na televisão, né? As pessoas foram desaparecidas, fulano desapareceu e etc e tal. Já a morte é o término da existência da pessoa natural, entende? Lembra do nascituro, né? Automaticamente a pessoa deixa, né, de viver quando termina a existência da pessoa natural. E aí vamos lá, vamos falar agora de passo a passo do primeiro caso, né? A primeira fase do processo de ausência. Nós estamos falando aqui da curadoria, certo? A curadoria será nomeado um curador, tá bom? Um curador. Entretanto, o próprio Código Civil estabelece, né, a sucessão de quem pode ser. Primeiro, na curadoria, né? Esse curador pode ser o cônjuge, os pais e os descendentes. Só são esses 3 que podem ser
curadores nomeados, tá? Para o primeiro processo de ausência, tá certo? Entretanto, gente, se faltar um desses, ou o cônjuge, né, os pais ou os descendentes, o próprio juiz é que vai determinar um curador, tá certo? E interessante, pessoal, que tudo isso funciona dentro do processo, dentro do devido processo legal, tá? Não sou eu que determino, é a própria justiça que vai dizer o que vai acontecer, passo a passo, de acordo com o Código Civil, tá certo? Então, a primeira fase, né, é quando a pessoa está desaparecida, que a gente entra na fase da curadoria. Primeira fase do processo de ausência. Então, só repetindo, de acordo com o código, eu tenho uma sequência. Primeiro, quem vai ser curador é o cônjuge, depois os pais e depois os descendentes. Entretanto, se faltar um desses, o próprio juiz determina quem vai ser o curador, tá certo? Aí nós vamos para a segunda fase, ok? E aí ele diz o quê? Na segunda fase do processo de ausência, nós estamos aonde? Na sucessão provisória, tá certo? A sucessão provisória, nesta fase, é declarada a ausência e não a morte, certo? A sucessão provisória, ele diz aqui, ó, após este período inicial, os interessados deverão requerer a abertura da sucessão provisória, tá? A sucessão provisória, nós temos dois momentos que o Código determina. O primeiro ano, né, que é após a arrecadação dos bens do ausente, e durante 3 anos, já se passaram 3 anos, se o ausente deixou representante ou procurador. Então, durante 1 ano, após a arrecadação dos bens do ausente. Então, vamos lá, vamos supor que necessariamente esse ausente ele tinha casas alugadas, né? Então, essa arrecadação, aquela pessoa que está respondendo como curador vai cuidar dos seus bens. Então, se ele tinha uma casa alugada, né? Então, automaticamente, a arrecadação daqueles bens, o curador é que vai administrar, tá certo? E aí a gente diz aqui, e os herdeiros, né? Os herdeiros do ausente, né? Para se emitirem na posse dos bens do ausente, o que é que ele tem que fazer, certo? Olha lá, o cônjuge, o ascendente e o descendente não precisam prestar garantia. Poderão ficar também com os frutos e rendimento. Já para os demais herdeiros, não. Então, olha lá, se a pessoa ainda era casada, né, os seus ascendentes, os seus descendentes também não precisam prestar garantia, né? Entretanto, os demais precisam. Então, se ele recebia um aluguel, então esse dinheiro do aluguel vai ser repartido entre esses, né, que por ordem sucessória, digamos assim, né, o cônjuge, os pais e o cônjuge, os pais e quem mais, gente? E os descendentes, tá certo? Já os demais herdeiros deverão prestar garantia mediante hipoteca ou penhor, sob pena de serem excluídos. Os herdeiros não podem vender os bens do ausente, porque ele ainda não foi declarada morta. Portanto, os bens ainda são da pessoa ausente, entende? Isso é a regra. Então, nesse segundo momento, né, nessa segunda fase do processo de ausência, a gente tem que entender o seguinte, que na sucessão provisória, o Poder Judiciário ainda não declarou ausente a pessoa. Então, a pessoa sumiu, né, 1 ano, e aí é o que o próprio Código determina, né, em 1 ano após a arrecadação dos bens e em 3 anos se o ausente deixou representante ou procurador, tá certo? E aí ele coloca aqui, já os demais herdeiros deverão prestar garantia para ter direito aos bens. Os herdeiros não podem vender os bens do ausente, porque ele ainda não foi declarado. Isso é a regra. E a exceção? A exceção só se forem para evitar a ruína e por ordem judicial, ficando o produto da venda aplicado em outros bens. Então, gente, ele está dizendo o seguinte, na segunda fase da sucessão, né, provisória, o que é que o Poder Judiciário vai definir? Ele vai dizer o seguinte, que os herdeiros não podem vender, né? Os herdeiros, de maneira alguma, podem vender os bens do ausente nessa segunda fase, sucessão provisória, certo? Isso é a regra. Mas, vamos supor que ele tinha uma casa alugada, né? Então, essa casa, ela está sendo deteriorada, o tempo foi passando e a pessoa não apareceu, certo? Então, necessariamente, há uma exceção nessa sucessão provisória, dentro da sucessão provisória. Que exceção é essa? Se for para evitar a ruína, né? Se for para cuidar do imóvel, tá?
através de uma ordem judicial, certo? Então, necessariamente, né, os curadores poderão sim, né, de toda forma, vender se o Poder Judiciário autorizar, tá bom? Todavia, o produto da venda será aplicado em outros bens, ou seja, os curadores não vão pegar o dinheiro, né, e vão gastar, vão deixar de explicar para o Poder Judiciário necessariamente que eles gastaram o dinheiro da venda do imóvel, né, e não aplicaram em outros bens, entende? Então, o Poder Judiciário, se autorizar, na segunda fase, né, que é da sucessão provisória, dos bens do ausente, então, necessariamente, eles irão, os herdeiros, sim, cuidar, né, e a venda só se o Poder Judiciário autorizar. Tudo bem. Se o ausente aparecer, cessam todas as vantagens dos sucessores e volta ao estado anterior à sua ausência. Olha aí. Se o ausente aparecer, então a gente está na segunda fase da sucessão provisória. Então, se o ausente aparece, necessariamente volta ao status quo, volta como era antes, beleza? Anterior à sua ausência. Isso na segunda fase. Na terceira fase do processo de ausência, aí nós já temos a sucessão definitiva, né? Que era sim, será decretada a morte do ausente na sucessão definitiva. Após a decorrência, né, de um tempo, então faz presumir que a pessoa morreu, certo? Então, após 10 anos é aberta a sucessão definitiva, né? Então, após o trânsito em julgado da sentença que concedeu a sucessão provisória, então o juiz, né, através de uma sentença, ele vai sim decretar definitivamente, né, após o trânsito em julgado, e aí o trânsito em julgado, a gente sabe quando não cabe mais recurso, né, então automaticamente essa sucessão vai ser aberta, e aí vai ser declarada sim a morte da pessoa, certo? Aí também o código mostra pra gente uma exceção, isso é a regra, e a exceção, se o ausente também tiver 80 anos ou mais, e já tiver mais de 5 anos de ausente. Então, se o ausente, a pessoa que foi considerada ausente, tiver mais de 80 anos, tá? 80 ou mais de 80 e já tiver mais de 5 anos de ausente, então o Poder Judiciário presume que essa pessoa também já morreu, beleza? Muito bem. E se ela aparecer nos 10 anos seguintes, tá? Terá o direito aos bens, né? No seu estado em que se encontre durante os 10 anos. E após esses 10 anos, se ela aparecer, ela não terá direito a nenhum bem. Olha, gente, como isso é importante, né? Então, a pessoa não terá direito a mais nenhum bem se passar 10 anos de desaparecida, né? Porque a gente viu que após aos 10 anos, o próprio Poder Judiciário vai expedir uma declaração, né, de que automaticamente foi presumida a morte daquela pessoa, porque ela não apareceu. Ok, depois de 10 anos ela reaparece. Então, depois de 10 anos ela não vai ter direito mais a nada do que ela tinha dos seus bens, beleza? Então tá, as 3 fases nós temos a curadoria, que é o ausente, a sucessão provisória, ele também está ausente, e a sucessão definitiva é em caráter de morte, né? A pessoa morreu, tá certo? E essa morte vai ser declarada através do próprio Poder Judiciário, beleza? Aqui no nosso slide eu coloquei para vocês falando sobre as mortes, sobre os tipos de mortes. Olha lá, a morte civil consiste na circunstância de considerar morta uma pessoa viva. É a perda da personalidade civil, não admissíveis no ordenamento jurídico. Então, no nosso ordenamento jurídico, a pessoa não perde a personalidade dela, certo? Visto que nos termos do artigo 1º do Código Civil, a personalidade começa com o nascimento com vida, beleza? A existência da pessoa natural termina com a morte, sendo ela real ou presumida. Então, nós temos a morte real e a morte presumida. Segundo o artigo 1816, são pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse, antes da abertura da sucessão. A morte real pressupõe a existência de um cadáver, um corpo, né? É atestada pela morte encefálica. Então, gente, essa morte real, ela é automaticamente atestada pela morte encefálica. Então, se os médicos fazem todos os procedimentos,
e vem que a pessoa realmente morreu, né? Que o cérebro não está mais funcionando, então automaticamente ela é decretada a morte, e é uma morte real. É feita uma certidão de óbito, né, registrada em registro público. Já a morte presumida, quanto aos ausentes, foi o que a gente acabou de falar, né, da ausência. Quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, a morte traz implicações especialmente no âmbito patrimonial, não ao cadáver. Então, gente, quando a gente falou aqui justamente das fases, né, no processo de ausência, do Instituto da Ausência, foi principalmente relacionada a patrimônio, né? Então, se o ausente deixou algum patrimônio, se ele era dono de uma casa, de algo, né, que os herdeiros tenham direito, então haverá sim esse procedimento, fase a fase, as 3 fases, né, da curadoria, da sucessão provisória e da sucessão definitiva, tá certo? É uma tentativa de se adivinhar que uma pessoa efetivamente perdeu a vida, pois não há como confirmar por um fato que a pessoa morreu, como por exemplo, o corpo sem vida. Uma das hipóteses de presumir a morte é pelo perigo de vida que a pessoa estava correndo, né? Então vamos lá. De repente, a pessoa sumiu, estava em alto mar, né? E aconteceu uma tempestade, por exemplo, e ninguém encontra mais o corpo, tá? Então, passado todo esse tempo de que a pessoa desapareceu, estava ausente e ninguém viu, né? Então, assim, havia um perigo de vida ali? Havia, né? Porque necessariamente era o quê? É porque a pessoa estava, né, de toda forma, ausente. Entende? Beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui, meus queridos, aí em relação à ausência a gente já terminou, né? Os tipos, como é que diz? O Instituto da Ausência, tá certo? Gente, na verdade, o direito civil é muita coisa, entende? Então, eu sugiro que vocês peguem o próprio Código Civil e comecem a leitura dos artigos de lei para que vocês possam ir adquirindo animosidade com os artigos, né? A aproximação entre eles para que vocês entendam melhor, tá bom? Aí nós vamos falar aqui sobre a pessoa jurídica, tá bom? Então, assim, necessariamente nós sabemos que o próprio Código Civil determina lá no artigo 1º que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, tá certo? E aí a gente diz no artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E aí nós já estudamos as teorias, né? Automaticamente a gente começa a falar aqui da personalidade jurídica. E aí no slide 14 eu coloquei para vocês, né, 2 pessoas se cumprimentando em termos de negócios. Então automaticamente, né, a pessoa natural, ela vai se juntar com outras pessoas com um objetivo comum. E necessariamente, né, esse objetivo comum é o surgimento de uma empresa, tá certo? Então, essa empresa, eles têm um objetivo, né, específico. Vai haver a reunião de pessoas e de bens, né, o patrimônio de cada um dos sócios, certo? Eles têm uma finalidade em comum, esses são os requisitos para que se adquira a personalidade jurídica, né, que ela vá se formando. E para que a personalidade, a capacidade jurídica própria exista, certo? Então vamos lá. Então quando a gente vê que existe a Coca-Cola, a gente vê que existe a Juspodium, que é a livraria onde a gente compra muito livro de direito, a Motorola, certo? E por aí vai, a TIM, né? Então assim, são pessoas naturais que se juntaram para formar a pessoa jurídica, tá certo? E aí, no slide 15, ele diz aqui, ó, a personalidade jurídica é a aptidão genérica para adquirir direito subjetivo. É reconhecida a todo ser humano, independente da consciência ou vontade do indivíduo, ou seja, um atributo inseparável da pessoa. Então, a pessoa quis se juntar com outra para montar uma empresa, né? A Maria Helena Diniz diz o seguinte: a pessoa jurídica é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Então, pronto. O próprio Código Civil regulamenta os direitos e das obrigações entre as pessoas. E a personalidade jurídica é justamente essa, né, em que as pessoas se juntam entre si para que elas possam sim ter um objetivo em comum, né?
E aí ele diz, na ordem jurídica, como sujeito de direitos e obrigações. Você vai ter direitos, mas você também vai ter obrigações, né? Por isso que às vezes a gente escuta muita gente dizer assim, alguns nascem para ser patrão, outros nascem para ser empregado, né? Justamente por quê? Porque aquela pessoa que decidiu ser o patrão, né, várias obrigações, elas vão responder por elas, entende? Nós estamos passando num momento delicado do coronavírus, né? E aí a gente vê muita gente perdendo justamente os seus empregos, certo? Então a pessoa jurídica, ela vai ter que lidar com essas obrigações em relação aos seus funcionários, né? E aí o que a gente está vendo nesse momento é que alguns deles não estão nem tendo o cuidado com os seus funcionários e estão demitindo todo mundo. Isso é muito delicado, gente, porque é muita responsabilidade de uma pessoa jurídica, né? Porque automaticamente a gente vê que no nosso Brasil, e aqui a gente chama de empresário, né? Os empresários, eles têm uma responsabilidade social muito grande no nosso país, porque o governo, por sua vez, ele não consegue, tá, empregar todo mundo. A empregabilidade não é gerada somente pelo Estado, porque o Estado é através do serviço público ou do terceirizado, né? Mas, de toda forma, o empresário ele tem uma importância muito grande, porque é ele que oferta o emprego para toda a classe. Então, essas obrigações é de responsabilidade deles, são contraídas por eles, né? E eles têm o dever de cuidar dos seus funcionários. A própria lei determina isso. Então, tá. Essa aptidão somente é possível quando se une à vontade humana, por meio de um ato constitutivo e o registro público desse ato. Então, ok, a minha vontade humana foi de me juntar com você para abrirmos uma empresa. Necessariamente nós iremos ter direitos e obrigações, iremos ter um documento que é o ato constitutivo da empresa, onde lá estarão todas as cláusulas da nossa empresa, tá? E fora isso, nós precisamos ter o quê? Um registro público, tá certo? A capacidade da pessoa jurídica decorre logicamente da personalidade, que a ordem jurídica lhe reconhece por ocasião de seu registro. Então, ela foi registrada, automaticamente agora ela se torna uma personalidade jurídica. Essa capacidade estende-se a todos os campos do direito. Então, direito tributário, direito trabalhista, direito das obrigações, né? Não só em uma área, mas em toda ela. Pode exercer todos os direitos subjetivos, não se limitando à esfera patrimonial. A pessoa jurídica é dotada de direitos da personalidade, como direito ao nome, direito à marca, à liberdade, à imagem, à privacidade, à própria existência, ao segredo, à honra objetiva, tá? Não são todos os direitos da personalidade da pessoa natural que são admissíveis à pessoa jurídica. Por isso que existe a diferença entre pessoa natural, física, e pessoa jurídica, né? Ok? Vamos lá. Aqui, gente, eu queria falar para vocês agora sobre as teorias, né? Eu separei 3 tipos de teoria que falam justamente da natureza jurídica da pessoa jurídica. A primeira teoria, a teoria da ficção, onde ele diz: somente a pessoa natural pode ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Por este motivo, a pessoa jurídica seria uma criação artificial da lei, criação do direito positivo, em que a sua capacidade civil estaria restringida às relações patrimoniais. Então, a teoria da ficção, ele diz que a empresa existe, né, mas existe uma criação artificial, tá certo? Não é uma teoria tão adotada, né? Ela já foi no passado, no século XVIII. Mas, entretanto, né, ela diz, pode ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil, tá certo? Aí nós temos a segunda teoria, que é a teoria da realidade, onde ela afirma que a ideia de empresa surge da consciência, né, dos indivíduos que passam a atuar com o objetivo de atingir os fins sociais. Essa é a teoria da realidade. E a teoria que se aproxima mais da nossa realidade é o próprio nome diz, a teoria da realidade técnica, onde a personalidade jurídica é um atributo que o Estado concede, tá, a um grupo de pessoas ou bens que possuem objetivos comuns e que cumpram requisitos exigidos por lei, certo? Então, automaticamente, essas pessoas estão unidas por um objetivo comum, né? Para quê? Para que necessariamente elas possam abrir a empresa. E em consequência disso, também oferecer, né, trabalho para que as pessoas possam
né, ter a sua oportunidade de trabalhar, né, de estar no mercado de trabalho. Ó, o slide 17, ele diz aqui: o princípio da autonomia da pessoa jurídica é de suma importância para o sistema jurídico brasileiro. Se este princípio não prevalecesse em nosso ordenamento jurídico, possivelmente isso criaria uma insegurança jurídica, que inviabilizaria muitos negócios relacionados à pessoa jurídica. O princípio da autonomia, tá? Por quê? Porque prevalece no ordenamento, ou seja, a própria lei determina até que ponto a pessoa jurídica ela pode trabalhar e até que ponto ela pode exercer as suas atividades, certo? Em decorrência, né, do dia a dia, daquilo que ela vende, daquilo que ela oferece, da sua marca, da sua imagem, etc. A pessoa jurídica é um ente que não se confunde com os seus administradores ou sócios. Ao contrário, há uma linha divisória determinada pelo princípio da autonomia da pessoa jurídica. É apenas o patrimônio da pessoa jurídica, tá? Não dos seus integrantes, que em princípio responde por suas obrigações. O que é que ele está dizendo? O seguinte: eu vou abrir uma empresa com você, então automaticamente nós temos um valor, né, a ser agregado a essa parceria, tá? Ao patrimônio, tá? Então vamos lá, eu tenho 100 mil reais, né? Então esses 100 mil reais, no ato constitutivo da empresa, automaticamente vai ser definido esse valor de patrimônio. Mas ok, fora isso, eu tenho outros bens que não vão correlacionar no primeiro momento com as obrigações da empresa. Mas a gente vai estudar depois a desconsideração da personalidade jurídica, que inclusive, né, antigamente esse patrimônio ele se confundia, hoje não se confunde mais. Já existem algumas decisões do STF relacionadas sobre isso, tá bom? Mas de toda forma é importante a gente entender que esse patrimônio no momento inicial dos sócios, eles não vão se confundir com o patrimônio da pessoa natural, da pessoa física, né? Porque eu respondo como pessoa jurídica, mas necessariamente eu sou uma pessoa só, né? Então, se eu sou dono da empresa, né, eu não vou ser pessoa jurídica sempre, eu também respondo como pessoa física, né? Como pessoa natural que sou, entende? Que as minhas obrigações de marido, de esposa, de pai, né, do que quer que seja, de filho, não estão vinculadas à empresa, ok? É isso que a gente tem que entender. Como é que se separa esses dois tipos de pessoas, tá? E aí, pessoal, eu queria dizer a vocês que vocês peguem o Código Civil, leiam do artigo 1º até o artigo 70, né? Do artigo 1º ao artigo, vamos lá, ao artigo 39, certo? Que ele fala justamente da curadoria dos bens do ausente, ele fala dos direitos da personalidade, fala também da personalidade da capacidade que nós já estudamos, fala, né, das pessoas jurídicas que nós começamos a estudar, e aí do 39 vocês dão um pulo lá para o artigo 70, onde ele vai falar justamente do domicílio, que é no título 3 do domicílio, beleza? Então, pessoal, eu quero desejar a vocês um ótimo feriado, dizer que na próxima semana estaremos juntos, ok? E vamos dar continuidade, sim, ainda sobre a personalidade jurídica e sobre a atividade que eu passei para vocês, aquela jurisprudência que eu pedi para vocês darem uma lida, né? E as atividades que foram colocadas também, tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.